Mas eu vou falar uma coisa que que tem muita dúvida. Cara, o que eu escutei disso, cara, não é brincadeira. Você acha que é brincadeira que eu escutei disso, mas não é. De gente dizendo assim, ó, agora que o Lula sumiu, ele vai fazer igual o Collor e vai pegar o dinheiro da poupança de todo mundo e sumir com o dinheiro de todo mundo. Cara, eu acho isso, assim, ó, de uma falta de conhecimento gigantesca, gigantesca. Porque tu não queira comparar o ano de 2000, de 1900 lá vai pedrada, com agora. Porque logo depois que o Collor saiu, eu não sei se o pessoal tem conhecimento disso, mas houve uma emenda constitucional, número 32, de 11 de setembro de 2001, logo depois do Collor sair. Já houve uma emenda justamente para blindar isso de um eventual possível governo no futuro. Então, essa teoria de que vão tirar o dinheiro de toda a população é muito difícil. Por quê? Porque é diferente daquela época. Porque naquela época tu poderia pegar o dinheiro saquear o dinheiro da tua conta poupança com uma canetada. Então um presidente podia chegar, vou fazer uma canetada, pegar o teu dinheiro na conta poupança e deu, bloqueei teus bens. Azar. Agora a gente tem uma emenda constitucional que o presidente não pode fazer isso. Então isso tem que passar pela Câmara e depois pelo Senado para ele poder fazer isso. E onde é que está escrito isso? Na emenda constitucional número 32 de 11 de setembro de 2001. Vou mostrar para vocês. Aqui diz no artigo 62 que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias conforme a lei, devendo submetê-las imediato ao Congresso. Então ele não pode simplesmente chegar, minha câmera está na frente, ele não pode simplesmente chegar e fazer. Não, ele tem que chegar e passar pelo Congresso e depois passar pelo Senado. Então tem todo um trâmite para poder fazer isso. Então eles já dificultaram justamente visando que outro governo não pudesse fazer isso. Tá? E ó, é vedado a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a, logo aqui embaixo tá, que vise planos plurianuais, tá, diretrizes orçamentárias, orçamento de crédito, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Então não tem como o cara chegar e tirar o teu dinheiro se não passar pela Câmara e pelo Senado. Não há essa possibilidade. E outra, naquela época não existia o FGC. O que é o FGC? Você sabe o que é o FGC? Cara, o FGC foi criado justamente para proteger a pessoa que quer investir o seu dinheiro em algum investimento de renda fixa ou em algum banco ou coisa do gênero. Então, além dessa lei, desse artigo, dessa emenda constitucional, a gente ainda tem o FGC, tá? O que é o FGC? Antes de falar da crise que teve, né, eu vou falar um pouco do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Cara, o FGC, tá? Ele é um fundo que garante o crédito. O próprio nome já diz. Então, ele garante o crédito se não conseguirem te pagar o dinheiro de volta que tu investiu. Então, se a instituição financeira, ou seja, um banco, qualquer instituição financeira, tiver liquidação ou intervenção governamental, né, ou outras intervenções, você tem o Fundo Garantidor de Crédito, que te garante um dinheiro de até 250 mil por CPF ou CNPJ em cada conglomerado financeiro. Ou seja, eu tenho 250 mil reais numa corretora tal, investido em CDB, ou investido em, sei lá, poupança, ou investido em LCI, LCA, CDB, né? Letra hipotecária, letra de câmbio. Tudo isso, ó, depósito à vista na conta corrente, ou depósito poupança, cara, tudo isso tem proteção do FGC. Então, se tu tem até 250 mil na conta ou em qualquer outro lugar, tu não vai perder esse dinheiro, porque tu tem a proteção do FGC, tá? E além disso, depois de 4 anos investido, né, depois de 2017 teve uma outra correção uma outra complementação nisso, que depois de 2017, né, a cada 4 anos, tu tem um limite de cobertura de 1 milhão por CPF. Então, o que era antes 250 mil, depois de 4 anos investido, tu acaba tendo o limite de até 1 milhão. Ou seja, tu investe lá e deixa o dinheiro, ficou 4 anos lá, tu tem a garantia de 1 milhão por CPF ou CNPJ. Então, tem isso ainda, tá?
pra te assegurar ainda mais. Então não tem essa de ele chegar e com uma canetada pegar o teu dinheiro. Isso não existe mais. Isso é, cara, época do Collor, tá? E era outras épocas. Então não existe mais essa possibilidade. A não ser que vá passar pela Câmara, depois passar pelo Senado, para depois chegar no presidente. Cara, se ele ameaçar fazer isso, a economia já vai pra caceta, tá? Porque o cenário externo já fica totalmente bizarro. Então, ele ameaçar fazer isso já é complicar tudo, tá? Então, isso não vai passar pela cabeça provavelmente do governo, tá? Tenho certeza. E se passar, eu acredito que não passa na Câmara. Por quê? Porque a maioria da Câmara, cara, que tá lá é contra o governo atual. Então isso pode ser algo que ainda beneficie, porque medidas muito radicais tendem a não passar, tá? E isso não só eu quem falei, tá? Não sou só eu quem falei. Meus contatos, como eu falei pra vocês, lá de investimento também me falaram que assim, embora o Lula tenha ganhado, tem o cenário de que, como a maioria na Câmara é oposição e no Senado, medidas muito radicais podem não passar. E isso pode ser benéfico para a economia, caso seja conduzida de uma forma ok, né? Então, tende a ainda se assegurar. Bom, e qual era o cenário também naquela época, tá? Que o Collor pegou o dinheiro da galera? Bom, o Brasil estava no meio de uma grave crise econômica, tá? Foi a crise, se eu não me engano, de 92. Com uma inflação crescente, evoluindo para 472% em 91 para 2.400% em 93. Vocês imaginam o que é uma inflação dessa, mano? É justamente aquela inflação de que ia no mercado, uma hora depois já tinha subido gigantescamente o preço do arroz e das coisas para comprar. A maior da história do Brasil. Só que logo depois, né, gente? Não sei se vocês conhecem, mas o grande Itamar Franco. Esse cara, muita gente vai dizer, ditadura e tal, e não sei o que, mas ninguém pode negar que o pouco tempo que o Itamar teve, ele pegou uma batata de 2.000% de inflação no colo dele, e ele fez nada mais, nada menos do que o Plano Real. Então, cara, pra mim, um dos maiores presidentes que o Brasil já teve foi o Itamar Franco, tá? E ninguém fala. Por quê? Tu imagina o que é tu pegar 2.000% de inflação e tu catar isso e fazer um plano real que tá até hoje vivo e é um dos planos mais bem sucedidos do mundo, tá? Econômicos. Um modelo econômico, cara, que é até hoje, assim, algo invejável de outros países. Porque a gente pegava cruzeiro, novo cruzeiro, um monte de mudança de moeda atrás de moeda para poder conter isso. E o estabelecimento do Plano Real conseguiu mudar tudo. Lógico que depois teve o FHC, que foi um governo complicado, né? Por outras questões, tá? A questão de que ele não quis abrir a economia e tal, mas era outra época. Então, às vezes não tinha tanto conhecimento do globalismo e coisa do gênero economicamente, mas era outra época. Mas o que acontece é que realmente, assim, o Itamar, ele conseguiu também com o FHC, assumindo o Ministério da Fazenda, fazer esse plano real, e logo depois vocês podem ver que o Brasil, ele gostou tanto, ele achou tão impactante isso que o Itamar e o FHC, como comandante do Ministério da Fazenda, fizeram, que o FHC, logo depois do maio de 93, ele saiu do governo e em 94 ele já assumiu a presidência da República. Então, por voto, o pessoal acabou também votando no FHC e ele se tornou presidente logo depois desse plano real. Pra vocês verem como realmente impactou o Brasil e conseguiram consertar o Brasil naquela época, que foi bem complicado, cara. Pegaram um cenário aí bem complicado.